Deus é um líder na Rede Jovem, é um filho dessa casa, e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar muito as nossas vidas hoje, através da vida do Erics. Pai, muito obrigado pela vida do Erics, muito obrigado pelos frutos que o Senhor tem dado na vida dele, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor escolhe pessoas imperfeitas para fazer a tua obra que é perfeita. Muito obrigado porque o Senhor pega pessoas improváveis para falar do teu reino que é eterno. E hoje, Senhor, o Eric está aqui para fluir, para transbordar daquilo que o Senhor tem depositado na vida dele, Pai, no nome de Jesus, amém. Vai com tudo, Ericão. Amém. Bom, antes disso eu quero convidar dois amigos, porque a gente quer fazer uma introdução aqui para vocês. Então quero convidar essas duas pessoas, por gentileza, a virem aqui. É uma alegria estar hoje aqui com vocês. Nitidamente estou nervoso, mas vai dar tudo certo, eu acho. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou entregar um papel aleatório e, sem ser combinado, eles não sabem o que eles vão pegar, eles vão dar um breve testemunho do que está escrito aqui. Amém? Bolse. Escolhe um. Esse é o teu. Então, galera, pode ir então. Não, pode ir, tô tranquilo. Então, boa noite, Rede Jovem. Eu queria agradecer o convite. Eu fui convidado aqui para trazer um testemunho sobre comunhão e alegria, sobre aquilo que acontece na célula, né? Eu queria contar um pouquinho da minha célula. Queria primeiro dizer que eu tô com saudade da minha célula, cara. Pô, faz tempo já, né? Né, Luan? Né, Ti? Cara, que saudade. E lá na célula a gente sempre tem um começo assim, que é o nosso quebra-gelo, né? Que na verdade é o nosso quebra-gelo eterno, que é como é que foi a tua semana. Daí a gente tem uma regra, falar como é que foi a tua semana de 0 a 100. E daí ali a gente já mede como é que a gente tá e tal, né? E aí quem teve aquela semana espetacular, que a semana foi maravilhosa, a gente fala assim, minha semana foi 95, minha semana foi 100, né? E quando o cara tá meio ruim assim, quando não foi legal em casa, quando não foi legal na escola, né? Fala, minha semana foi 65, minha semana foi 50. E isso é algo que sempre acontece na nossa célula, mas que tem muita alegria, né? Que a gente faz muita coisa, a gente faz trilha, a gente faz tantas coisas juntos, né? E é um lugar muito bom. Amém. Uma salva de palmas para o Bolso, por favor. Você pode descer. Boa noite, Rede Jovem, tudo bem? Sobre testemunho, eu acho que a minha célula, eu tenho uma célula de teens, né? De meninas de 9 a 14 anos. E uma coisa que eu tenho pregado muito assim para elas, né, quando a gente estava na célula, é sobre a presença de Deus, é sobre não só a presença de Deus, mas a gente ter intimidade com o Senhor. E eu acho que testemunhos, eles vêm de muitas maneiras e a presença de Deus se manifesta de muitas maneiras, né? Então, por exemplo, hoje a gente teve esse exemplo hoje, né, de que, puxa, Deus ele se manifestou de uma forma tremenda aqui hoje no louvor. E na minha célula, eu lembro que quando eu estava pregando sobre a presença de Deus e sobre ter intimidade com o Senhor, me veio muito um temor, assim, sabe, no meu coração de, puxa, a gente precisa buscar isso, né? E eu acho que esse temor acompanhou também o coração das meninas. Eu vejo que elas são meninas que têm um coração muito grande, que têm um coração extremamente aberto para o Senhor. E eu acho que isso tem acompanhado no dia a dia delas, sabe? Então, elas têm intimidade com o Senhor. E eu acho que esse é o maior testemunho que a gente pode ter, né? Ter intimidade com o Senhor e deixar com que Deus ele haja na nossa vida diariamente. E eu acho que é isso, sabe? Eu vejo que as meninas, elas realmente têm um coração muito aberto. Eu vejo que elas são adoradoras mesmo do Senhor. E eu acho que esse é o maior testemunho que eu tenho da minha célula, né? Então, essa amizade delas e realmente esse temor pelo Senhor mesmo. É isso. Amém. Palmas para ela, por favor. Aleluia. Eu quero começar orando novamente. A gente fez isso para quebrar o gelo, para não ficar nervoso, mas eu vou precisar orar de novo.
Abra sua mão, baixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós queremos começar esse tempo, Pai, colocando o Senhor, Pai, no mais alto lugar, Pai. O seu lugar é no trono, Senhor. O seu lugar é reinando sobre nós. O seu lugar é, sabe, Deus, em nossos corações, sendo o primeiro. Sabe, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, o Senhor tenha misericórdia de mim, me usa de misericórdia, Pai. Sabe, que o Senhor possa fluir, tocar corações, porque eu mesmo, Deus, não posso fazer nada, mas o Senhor é quem faz tudo em todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai começar falando um pouquinho sobre compartilhar esperança. E essa série, eu confesso que esse tema foi um tema que me pegou muito. Então eu quero começar lendo com vocês Marcos 16, 15. Deixa eu ver. Acho que vai. Bom, pode abrir na sua Bíblia. Se não for aqui, a gente lê. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho a todas as pessoas. Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Bom, provavelmente vocês estão sabendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, daquela galera lá que está full time queimando, adorando a Jesus, sabe, se entregando de corpo, alma e espírito. E, sabe, aquilo foi algo assim que no início eu fiquei do tipo, puxa, a gente podia estar vivendo isso aqui também. E é algo que está no meu coração, é algo que tem, sabe, tocado em meu coração. A gente tem visto muito o agir de Deus aqui. E até está funcionando, mas então a gente tem visto o agir de Deus, a gente tem visto Deus se manifestando mesmo nos nossos meios. E hoje aqui eu fiquei olhando e falei, uau, a gente podia começar com esse avivamento agora. A gente podia estar, sei lá, queimar aqui 24 horas por dia, a galera do domingo chegar e falar, ué, o que esses jovens estão fazendo aqui? E a gente está adorando ao Senhor. Mas todos nós somos criados com um legado. Todos nós. Tem pessoas que têm procurado deixar um legado no dinheiro, em prédio, construir um prédio com seu nome, em construir grandes patrimônios, deixar para os seus filhos, ter muito dinheiro. Qual é o teu legado? Qual é o legado que você quer deixar? Sabe, faz tempo que eu tenho pensado em qual é o legado que eu quero deixar. Faz muito tempo que eu venho dizendo que, uma vez o meu líder pegou e me mostrou uma parábola muito legal, que se chama Em Busca do Tesouro de Breza. E depois daquilo eu me apaixonei por isso e eu usei aquilo para o resto da vida. E eu uso até hoje. Mas qual é o legado que a gente vai deixar? Qual é o legado como cristão a gente tem deixado? Sabe? E isso é algo que vem me confrontando, está me confrontando. Não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, o pastor não é perfeito, os assessores não são perfeitos. Sabe? Quando eu entrei aqui nessa igreja, eu achava que o pastor nunca pecava. Gente, eu olhava o pastor e falava, meu Deus, só falta sair as asas e ter aquele negocinho em cima, que eu não sei o nome. É isso daí que vocês falaram. Mas a verdade é que ele é um ser humano. Eu sou um ser humano, você é um ser humano. Você tem falhas. E muitas das vezes, deixar um legado é confrontador. Você já imaginou aquele chefe mala? Tipo, que é brabo o tempo todo, bipolar. Daí do nada ele encontra com Jesus e ele começa a ter uma transformação de vida. E ele começa a ser o cara mais pleno, que te ama. Aí fica tranquilo, você não acordou na segunda-feira e caiu da cama. Mas vai mentalizando comigo. Imagina isso acontecer. Imagina o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, o seu pai, aquele que você sabe que precisa de salvação, que precisa se encontrar com o nosso mestre, olhar nos olhos dele e começar essa transformação de vida. Porque convenhamos, quando a gente vem para Cristo, a gente não é muito diferente. E até quando nós estamos em Cristo, não somos perfeitos. Estamos o tempo todo evoluindo, melhorando, estamos sendo transformados. Jesus, ele pegou 12 discípulos e começou a transformar aqueles caras. Jesus pegou
12 caras imperfeitos e ele começou a depositar um pouco mais de quem ele era, para que esses caras começassem, sabe, eles nem sabiam, talvez, da grandeza que ia ter. Não sei você, mas eu já quis, um dia eu falei assim, Jesus, eu queria que o meu nome tivesse escrito na Bíblia. Umas paradas loucas assim, né? E cara, esses caras, eles se permitiram ser transformados, mas eles fizeram algo muito importante. Eles pregaram o evangelho. Eles não deixaram de anunciar as boas obras. Você já imaginou o leproso sendo curado? Tá certo que a Bíblia fala que tem o leproso que não voltou para agradecer, mas você já imaginou? Quem te fez isso? Jesus. Jesus de Nazaré. Quem é esse Jesus? Então hoje eu quero te convidar a você vir conhecer um pouco mais de Jesus. Porque uma das tarefas dos discípulos é ir pregar o evangelho. Na sua casa talvez você tenha a sua tarefa de lavar louça, de arrumar seu quarto. Sabe Deus qual é a sua tarefa. Mas tem uma tarefa no corpo de Cristo que é de todos. Que não é só do pastor, que não é só a minha, que não é só a sua. É de todos em comum. Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Ele não está falando assim, só os pastores vão para o mundo e preguem o evangelho. Ele está falando de nós, discípulos de Jesus. Mateus 28, 19 a 20 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar a todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Todos que conhecemos têm necessidades. Eu tenho, sua mãe tem, a pessoa que você está orando tem, para que Jesus toque nela, essa pessoa tem uma necessidade. Então, qual é a necessidade dessa pessoa? É ser ouvida? É ser amada? Ela tem uma dor? O que ela tem? Porque a gente quer viver aquilo que aqueles homens estão vivendo lá. Mas a gente não pode ser egoísta, porque a gente precisa transmitir a mensagem. E a mensagem é: você tem a resposta que todos querem, mas eles não sabem. Você tem a resposta da alegria quando você talvez não tenha todas as coisas que o mundo, a sociedade fala que você precisa ter, que é dinheiro, todo o sucesso do mundo. Fechou. Então todos que conhecemos têm necessidades. Deu certo não? Mais uma tentativa. Opa. Acho que eu passei demais. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Dá pra voltar lá no início lá? Bom, Thaís fala que quando eu fico nervoso eu dou risada. Então, tô nervoso. Todos têm um desejo pela eternidade. Todos têm um desejo pela eternidade. As pessoas só não sabem que elas têm esse desejo. As pessoas só não entenderam isso. Mas você tem as respostas. Você pode fazer isso. Eric, eu tenho medo. Eu tenho vergonha. Eu sou tímido. Eu não sei o que você está colocando de limitação. Porque eu estava bem limitado ali antes de subir aqui. Eu falando, meu Deus do céu. Jesus está fazendo tanta coisa. A única coisa que eu não quero fazer é atrapalhar. Meu Deus do céu, porque eu não... Senhor, tem tanta gente aqui que podia estar no meu lugar. Cara, é isso que o pastor falou. Os improváveis, os imperfeitos, eu e você, estamos aptos a pregar o evangelho. Estamos aptos a compartilhar mais do amor de Cristo. Estamos aptos a descer do nosso normal, do nosso eu mesmo, ao mesmo nível da pessoa, se abaixar a ela e falar no mesmo nível. Sabe? Todos que conhecemos têm as mesmas dúvidas. Acho que o slide não vai rolar, gente. Mas todos que conhecemos têm as mesmas dúvidas. Todos. Qual é a tua dúvida?
qual é o meu chamado? Quando eu entrei na igreja, todo mundo ficava falando desse negócio de chamado. Eu falava, meu Deus, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Qual que é a missão que Jesus me deu? Aí eu orava e ficava lá, ô Jesus, em nome de Jesus, em seu nome, Senhor, fala pra mim o que você quer que eu faça. Não, certamente quer que você seja missionário. Não, eu vou, dou tudo. Mas na verdade, qual é o seu chamado? Você não precisa ser um missionário para exercer o chamado de Cristo. O chamado de Cristo para a sua vida é se entregar. O chamado de Cristo para a sua vida é ir por todo mundo, fazer discípulos, pregar o evangelho para todos. Se você não sabia, se você entrou nessa noite querendo entender qual é o teu chamado, estou te contando. Sabe? Gente, é difícil, eu sei que é difícil. Eu sei que é bem difícil. Todos que conhecemos querem ser ouvidos. Há uma necessidade humana básica de ser ouvido. Quando eu estou com problemas, eu quero contar para os meus amigos, eu quero contar para minha namorada, eu quero contar para o meu líder, eu quero contar para o meu pastor. Porque ser ouvido faz bem. Às vezes a gente está falando ali com a pessoa, falando, isso e aquilo, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo. A gente começa a se ouvir, a gente começa a falar assim, puxa, eu tenho a solução já. Quantas e quantas vezes eu cheguei em conversas com o Rafa, eu estava conversando com o Rafa e eu falava assim, Jesus, eu quero isso e aquilo, eu não sei o que eu vou fazer. Então todos que conhecemos querem ser ouvidos. Isso não é uma novidade no mundo. Isso não é uma novidade para ninguém. A pessoa mais complicada talvez da sua vida quer ser ouvida. Inclusive ele. Sabe? A gente tem a necessidade de ser ouvido. Todos que conhecemos. Tem pessoas que estão em zona de dificuldade, estão passando por momentos difíceis, estão só precisando que você e eu chegue e fale um pouco de Jesus. Você não precisa ser um teólogo. Eu mesmo não sei nenhuma palavra em grego, trago uma bela tradução. Eu sou simples, assim como eu estou falando para você. Sabe? Todos que conhecemos querem o que o Espírito Santo tem. O que o Espírito Santo tem? Cura, liberdade, felicidade, amor. Sabe? É isso que o Espírito Santo tem para nós. 2 Timóteo, do versículo 2 Timóteo 1, do 7 ao 8 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os ferimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Você nunca terá medo de compartilhar, se você entender que você não pode fazer nada. Quem faz é o Espírito Santo. A única coisa que a gente precisa fazer é falar, é ter coragem, é dar um passo. Sabe? Eu tô meio fã de The Chosen. Aí eu peguei várias fotos de The Chosen. Vai aparecer ali. Tá com delay. E aquele homem que a gente acabou de ver, Jesus vai até ele, cura ele. Sabe? Ele tinha necessidade de ser ouvido. E ele queria o que Deus poderia dar para ele. Só Deus poderia dar para ele. Quantas pessoas nós temos privado de receber do Senhor, porque a gente talvez está com um pouco de medo. Eu mesmo, gente, falei muitas vezes nisso, às vezes falho, mas todos os dias é uma nova oportunidade para a gente acertar. Jesus nos deu o privilégio de compartilhar as boas novas. É um privilégio que, sabe, não tem... Quando a gente está falando do verbo da vida, quando a gente está falando do mestre, quando a gente está falando de Jesus, quando a gente olha para a pessoa está nos ouvindo, a gente fala, uau, eu não sabia que eu precisava fazer isso. Parece que eu estou vivo, parece que eu estou muito mais vivo agora. Então, por isso, a gente vai dar 5 passos práticos de como a gente pode fazer isso. Número 1, viva. Viva. Você já tem sido transformado por Cristo. Você já tem evoluído, você já tem melhorado. Você já tem se encontrado com Ele, você já conhece. Viva.
Viva intensamente, mesmo que talvez você tenha vergonha. Viva. Se dê a oportunidade de você experimentar algo que talvez você nunca experimentou na vida, que é compartilhar a palavra. Sabe o que é o tesouro mais eterno que a gente pode ter? É a gratidão de uma pessoa sendo transformada por Cristo. Essa pessoa um dia vai olhar para você e vai falar assim: obrigado por investir tempo na minha vida. E você vai olhar para ela e vai falar assim: ué, do que você está falando? Não fiz nada. É sempre assim. E com o tempo eu tenho entendido isso. E eu falo assim: uau, Jesus, obrigado. É um baita de um privilégio. Então, deposite aquilo que Jesus está depositando dentro de você. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 12 diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles o acusarem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Gente, de duas uma: ou você influencia o ambiente, ou o ambiente te influencia. Você é discípulo para influenciar, não para ser influenciado. Nós somos discípulos para isso. Se nós vamos estar no meio daqueles que não praticam a mesma fé que nós precisamos estar lá para ser a diferença. No seu trabalho, mesmo com o teu chefe na tua cabeça, falando tudo o que você pode não querer ouvir, você precisa ser excelente, porque o dia que ele olhar para você, ele vai falar que tem algo especial em você, que você é um homem de caráter, que você é uma mulher de caráter, que você é um jovem de caráter. Talvez até para os adolescentes que estudam, teu professor, você pode influenciar a vida dele. Você pode dar um bom exemplo para o seu professor. Então eu não sei qual é a realidade que você está precisando influenciar, mas em Romanos 12:3 diz: se as pessoas ao seu redor gostarem do que vem em você, ouvirão o que você tem a dizer. Compartilhem o que vocês têm com os santos em sua necessidade. Pratiquem a hospitalidade. O que é hospitalidade? É ser simpático? É tratar bem os outros? E etc. Sim. Talvez, depende. Mas a gente tem essa possibilidade das pessoas nos ouvirem por quem a gente realmente é. Número 2, aprenda. Aprenda. Você tem aprendido todos os dias, mas aprenda com o seu ambiente. Sabe? 1 Pedro 3,15 diz: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Qual é a razão que há em você? Qual é o motivo de você estar aqui? Qual é o motivo da tua alegria? Qual é o motivo da tua felicidade? Qual é o motivo de você acordar todos os dias de manhã, mesmo ganhando pouco, talvez, mesmo com as dificuldades? Qual é o motivo de você estar sorrindo? Qual é o motivo de você ter forças para lutar? É Jesus. É Jesus. Porque se Jesus não estivesse na sua vida, dificilmente você teria coragem de acordar. Porque se Jesus não estivesse na sua vida, você não teria coragem de aprender mais um dia. Você não teria coragem de se levantar. Você não teria coragem de ir à luta e lutar. É Jesus. Jesus é a esperança em você. Jesus é a esperança que as pessoas precisam. E elas olham para nós. O verdadeiro discípulo de Jesus não é o cara perfeito, é o cara imperfeito que está aprendendo todos os dias. Porque se fosse assim, Davi não seria um homem segundo o coração de Deus. Davi é o que ele é pelo coração dele. Ele errou, ele pecou, ele se arrependeu e ele mudou. Então aprenda. Aprenda com esses homens de fé. Número 3, pergunte. Pergunte se a pessoa está bem. Sabe? Pergunte. Por mais que eu nunca fui um cara tímido, sempre fui mais sanguíneo, assim, tudo mais, para quem me conhece, bem sanguíneo. Pergunte. Perguntar
abrir portas, perguntar se a pessoa está bem. Quantas e quantas vezes, gente, eu perguntei para uma pessoa se ela estava bem, ela começou a chorar, desabou, começou a contar tudo que estava de difícil na vida dela, sabe? Pergunte. Uma simples pergunta pode mudar o dia de uma pessoa. Um simples bom dia pode mudar tudo. Todos que estão ao seu redor desejam ser ouvidos. Até aqueles que são mais tímidos. Até aqueles que estão lá no cantinho. Eu gosto mais desses porque eles gostam sempre de se esconder e eu gosto de caçar eles. Então, quando eles estão por aí, às vezes até aí, sabe, eu tô aqui louvando, daí do nada eu pego, eu olho para trás, eu vejo se tem alguém sozinho. Aí eu já quero chegar na pessoa, já, e aí, tudo bem? Como você tá? No meio do louvor mesmo. E aí eu chego, posso orar por você? Como que é teu nome? Às vezes a pessoa só precisa disso. Sabe? Pergunte. Provérbios 18:13 diz: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 25 diz: os propósitos do coração do homem são águas fundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Então, se você pode aprender com o meu erro. Quando o sanguíneo está muito sanguíneo, ele fala bastante, tipo uma metralhadora assim. Aí se você aprender com o meu erro, você vai fazer assim: respirar, tudo bem, deixa a pessoa falar. Recebe esse discernimento que está em Provérbios 20, versículo 5. E ali você vai ter uma porta. Até aqui, ok? Até aqui estamos na mesma página? Não está difícil, né? Eu sei, você deve estar falando mais fácil falar do que fazer, mas tudo bem. Número 4, testemunhe. Você está aqui. Eu sou crente a vida toda, nunca saí da igreja, não tenho um hiper mega testemunho. Mentira. Você é o que mais tem um testemunho grandioso e talvez você não sabe. Deixa eu te falar. Só do fato de você nunca ter saído desse caminho é muita graça, é muito amor. Quantas vezes talvez você olhou e falou: não, lá fora tá legal, acho que eu vou deixar Jesus, hein? Mas você não saiu porque Ele te convenceu. Então, não diga que você não tem um testemunho. E para você que tem, glória a Deus, use ele também. Use ele também. Você tem a oportunidade de falar de onde Jesus te resgatou. Assim como eu já tive a oportunidade e continuo falando. Para a glória de Deus, hoje a minha família está aqui. Eles estão aqui, não vou expor eles se eles não ficarem nervosos. Mas eles estão aqui, eles me conhecem, sabem de onde eu vim, sabem como eu era. Sabem da transformação que Cristo está fazendo em mim, sabem que não sou perfeito. Mas testemunhar muda vidas. João 9:25 diz: e ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Gente, eu já conhecia Jesus antes de vir para a igreja. Eu já sabia quem Cristo era. Eu já sabia que Ele era bom. Mas eu era cego. Agora eu vejo que Ele é bom. Que Ele não quer me privar da liberdade. Ele não quer me tirar dos rolês porque Ele quer me privar. A lei de Deus, ela não serve para isso. Deus não está falando para você: não faça sexo antes do casamento para tirar o melhor de você. Não, Ele está falando isso porque Ele quer cuidar de você. Talvez você não tenha entendido isso ainda, mas com o tempo você vai entendendo. A única coisa que você precisa fazer agora, como um discípulo de Jesus, é se agarrar nele. Se agarrar, irmão. Com certeza o pastor deve ter pensado já em ter desistido. Gente, eu estou usando o pastor de exemplo porque todo mundo olha para o pastor e acha que ele não erra, acha que ele é perfeito. Gente, eu estou usando ele de exemplo porque ele é homem como eu. Entendeu? E também porque fica mais fácil, né? Para não expor os outros irmãos aí. Então, gente, a gente não é perfeito. Sabe? Esse homem não perguntou qual era o questionamento teológico. O homem que Jesus curou. Quando Jesus cura, você não fica perguntando qual é a base teológica que você usa para falar em nome de Deus. Nunca.
não ser os fariseus. A pessoa não precisa de uma pregação hiper mega profunda, super estruturada em aramaico, em grego, em hebraico. Ela só precisa que você sente, escute ela, pergunte se ela está bem e simplesmente se disponha. Testemunhe, fale do que Deus tem feito com você quando ela te der a oportunidade. Não é difícil. Talvez você está com medo, mas não é difícil. Número 5, convide. Convide. Sim. Convide. Erics, eu travei nessa parte. Eu estava ouvindo, falei do que Jesus fez por mim. Aí a pessoa ficou me olhando assim com uma cara do que eu também quero, mas eu não tive coragem de falar. E aí, vamos lá na nossa igreja? E aí, vamos lá ver uns caras muito doidos que começam uma oração pré-culto, nunca para. Aí o povo vai, vem aqui um povo, ora por quebrantamento, fica falando umas coisas que eu não entendo. Cara, convide. Deixa a pessoa definir o povo estranho do jeito que ela quer. Convide. Nós somos discípulos de Jesus e esse papel é o papel mais importante que Ele nos deu. Sabe, eu quero trazer isso, porque às vezes a gente falha, mas a gente precisa melhorar, porque ninguém aqui é perfeito. Então, mais uma vez, eu não sou perfeito, você não é perfeito. Chegou o momento de dizer Maranata. Os tempos são 2023 anos que a gente está pregando, falando que Jesus vai voltar, falando que Jesus vai voltar. Você acha que o mundo lá fora não está cheio de pessoas com dúvida? Mas tem muita gente sedenta, tem muita gente disposta a te ouvir, tem muita gente disposta a vir aqui com você na noite e ter talvez um encontro surreal e a história dela mudar, assim como a minha, assim como a tua. Deus deu a maior missão para nós, a missão mais importante, de compartilhar sobre Ele, de falar do que Ele tem feito, de falar da transformação, de falar do amor dEle, de falar da fidelidade dEle. Você ainda tem dúvida do seu chamado? Sabe, eu estou fazendo essa pergunta porque ela também me pegou. Muito tempo lá atrás ela me pegou. Você tem dúvida do seu chamado? Se o meu chamado é se entregar, se o meu chamado é falar do amor de Cristo, esse é o teu chamado. Sobre ser missionário, ser pastor ou evangelista, seja o que você queira ser, isso é só em um segundo plano. O primeiro plano é ide por todo mundo, pregar o evangelho. Esse é o primeiro plano. Esse é o primeiro plano de Jesus para mim e para você. Convide pessoas. Convide pessoas. Eu não sou perfeito. Convide pessoas. Eu tenho medo. Convide pessoas. E se elas não me ouvirem? Gente, eu também. Ali, a hora que eu estava ali embaixo, pensei, meu Deus do céu, eu vou ter que subir lá. Jesus já fez tanto, nem precisa de mim. Mas tá bom, se Ele está contando comigo, ok. Ok. Ele está contando com você. Faz do jeito que, mesmo com medo, vai com medo mesmo. Faz um teste. Testa essa semana. Convida ele para ir na tua célula, ver uns mano lá muito doido, umas minas muito doidas. Convida lá, não dá nada, tenta. Sabe por quê? Porque para sair, para ir para o shopping, para dar um rolezinho, para tomar aquele sorvetinho, a gente convida as pessoas, porque é mais fácil, porque tem algo esperando, uma recompensa. Algo que a gente está mirando para um alvo e dizendo para a pessoa, se você for comigo em tal lugar, se você for comigo no cinema, você vai assistir um filme. Mas se a pessoa vir aqui com você, a história da vida dela vai ser transformada. E esse é o maior tesouro que você pode adquirir. Uma das coisas mais incríveis que aconteceu comigo foi quando eu tinha feito o meu primeiro discipulado e essa pessoa foi para o encontro com Deus, e aí eu comecei a ver esse cara sendo transformado, e aí depois ele
fez todo o processo de batismo e eu falei, uau, isso daí tá doido, tá da hora, legal, gostei desse negócio aí. Aí o cara fez paternidade. E aí eu olhava no olho dele e eu começava a falar, uau, peraí. Ele saiu de um ponto de que, ok, Jesus é legal. E ele começou a falar assim, puxa, legal, eu também quero fazer o que Jesus fez. Ser discípulo de Jesus é muito mais sobre fazer o que o Pai está fazendo, fazer a vontade do Pai, do que a nossa própria vontade. Entende? Lucas 14, 23 diz, então o Senhor disse, vá pelas estradas do campo junto a cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Deixa eu te falar uma coisa, eu não gosto de fazer isso daqui, mas eu vou fazer porque todo mundo faz também, mas também porque vai ajudar. Olha aí para o lado, tanto de cadeira vazia. O tanto de cadeira vazia, irmão. O tanto de gente que nós temos a oportunidade de falar, você quer a felicidade? Sabe para aquela pessoa depressiva? Irmão, sabe a tua depressão? Quando ela vê Jesus, ela vai embora. É tipo isso. Se você trazer essa pessoa aqui, não é porque nós queremos encher a igreja. Nós queremos compartilhar aquilo que nós estamos recebendo. E isso é tão gostoso, porque quando a gente entrega para essa outra pessoa, a vida dela é transformada e você participou de algo eterno. Mas talvez hoje você está aqui falando, Eric, da hora essa história aí, muito legal. Vim aqui pela primeira vez, esse negócio de ser discípulo de Jesus é muito massa. Mas eu nem sei como começar. Talvez você seja esse grupo nessa noite. E eu vou te falar por onde você começa. Primeiro, Jesus não precisa que você seja hiper mega top. Segundo, Jesus só quer teu coração. Terceiro, caminhada com Jesus, irmão, vai continuar sendo difícil. Mas o lado bom é que quando você está triste, Ele te dá paz, Ele te consola, te dá alegria e te dá uma família muito doida que está passando às vezes umas paradas bem parecidas com a tua. E aí você fala assim, ah, maneiro, tamo junto, bate aí, vamos passar junto. E tem muitas milhares de outras coisas que eu poderia estar falando para te encorajar, mas isso é uma decisão que você tem que tomar. A mudança de vida e ser um discípulo de Jesus é que você tem que tomar. Então, quero convidar todos a ficarem de pé, por favor. Nós estamos terminando. Mas eu preciso ser muito fiel com Jesus nessa noite. Eu preciso ser fiel com Jesus a ponto de te dar essa oportunidade de fazer um convite. Você quer fazer parte